Boa noite, gente. Somos adolescentes do Núcleo. Eu me chamo Alice. Eu sou a Sofia. E hoje vamos abordar um assunto muito importante que está se popularizando no mundo e também está se tornando mais visível, que é sobre a gravidez da adolescência e a promoção ao direito à saúde sexual. E melhor do que isso, não existe pessoa melhor do que isso para falar, que não é a nossa secretária e vereadora de saúde aqui, que é a Ana Belé. Gente, estou muito nervosa, não tá certo. Vai, Milene. Porque é um tema que envolve muito a saúde de nós adolescentes, é um tema muito importante da nossa saúde. Então, melhor do que nada, uma secretária de saúde pra gente abordar esse tema. Obrigado a todos que acompanham o Núcleo por estar fazendo esse convite, por estar fazendo essa ação muito importante para a gente trabalhar na saúde dos adolescentes. E eu, de pronto, já abracei este convite e vamos fazer aqui uma noite de muita informação, muito diálogo, muita conversa para os nossos jovens. Não poderia deixar de agradecer a presença dela aqui, dela ter dado um tempo para ter vindo aqui abordar esse tema com a gente. A gente está muito feliz pela sua presença aqui. Eu, mais uma vez, agradeço pelo convite. Agora a gente vai começar a fazer umas perguntas. Não vai ser uma coisa cansativa, vai ser mais uma conversa. A gente vai debater. Também houve uma postagem no Instagram pra gente pegar dúvidas das pessoas que nos acompanham no Nuca, na rede social. E a gente vai trazer esse assunto pra cá pra gente tirar dúvidas de vocês. De uma forma mais interativa. Sim, vamos abordar coisas como métodos contraceptivos e diversidades. Aqui é a primeira pergunta. Quais são os principais fatores de risco para a gravidez na adolescência? Então, meninas, quando a gente fala da adolescência em si, a gente está falando de um corpo em formação. Então, esse corpo ainda não está preparado para gestar, para gerir um bebê. Então, um dos primeiros problemas que a gente vai ter é essa guerra de anabolismo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a mulher está se desenvolvendo, essa adolescente está se desenvolvendo, ela está desenvolvendo o bebê. Então, a gente vai começar aquela guerra, aquela luta por nutrientes. Certo. Então, os nutrientes que iriam diretamente para essa criança, eles vão começar a ter uma disputa nesse anabolismo. E uma dessas problemáticas. E pelo fato também dessa mulher, dessa jovem, dessa criança, dessa adolescente estar em formação, a gente tem um tamanho da bacia, que é esse osso da pelve, muito pequeno. E muitas vezes temos o que chamamos de desproporção céfalo-pélvica, que é o quê? O bebê, a cabeça do bebê é um pouco maior do que o tamanho da pelve. Então, essa criança não vai ter, essa adolescente não vai ter como dar à luz a um parto normal. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai ser direcionada para um prazo cesariano que corre muito mais riscos. Além de quadros como hipertensão, que também elas são comuns a desenvolver dessa gravidez na adolescência, e alguns riscos também, não só para adolescente, mas também para o bebê. Geralmente é um bebê que nasce antes do tempo, é um bebê que a gente chama prematuro pré-termo, com baixo peso, que não tem alguns órgãos vitais desenvolvidos, como, por exemplo, o pulmão, ele vai precisar de medicações, vai precisar de um período de internação hospitalar um pouco maior. Então, a gente vê realmente que o quê? Não é o momento ideal de se pensar em gerar um bebê. E esse assunto é muito comum, porque vê muitas notícias de adolescentes nesse meio, né, nas redes sociais. E mesmo com a diversidade de conhecimentos de fontes de conhecimentos que existem, as pessoas ainda têm uma ignorância muito grande em relação a isso, né? Assim, no quesito de entender que perfeito. Um adolescente, uma criança não pode gerar. E aí a gente vê também alguns obstáculos no nosso dia a dia, como profissionais da área da saúde, a questão dos tabus, que ainda tem muito em se falar. Então, às vezes se evita se falar sobre gravidez na adolescência para não estar estimulando uma prática sexual. Mas eu não falar não está impedindo que as nossas crianças, as nossas adolescentes estejam engravidando. Elas estão engravidando mesmo assim. Então, se faz sim necessário momentos como este para a gente estar conversando, falando realmente sobre gravidez da adolescência. E aí eu friso uma fala muito importante, que é o quê? Que é que eu destaco? Que a gente não está com o intuito de estimular a sexualidade, de estimular a prática sexual, principalmente desprotegida. Pelo contrário, a gente está querendo justamente a gente enxerga que essas práticas ocorrem de formas erradas, ocorre uma prática sexual sem a proteção necessária, sem um pensamento necessário, e aí vem toda a problemática da gravidez não planejada, a gravidez na adolescência. Então, por esses fatos ocorrerem, a gente vê sim que momentos como esse são importantes. A gente está fazendo esse diálogo, essa conversação sobre a gravidez da adolescência. Então, eu creio que quanto mais a gente conversar sobre o tema, quanto mais as informações corretas chegarem a mais pessoas, aos poucos a gente vai começar a reverter esse quadro e diminuir cada vez mais a quantidade
de jovens e meninas grávidas. Sim, Pode falar. Fora a gravidez também tem as DSTs, né? As doenças sexualmente Isso, transmissíveis. aham. A gente, quando fala, geralmente é um assuntos casados, por quê? Porque envolve meios de proteção. Então, quando a gente fala de gravidez na adolescência, a gente também tem que frisar e destacar que a problemática não só está em ter uma gravidez desejada, em ter uma gravidez, uma gestação precoce, mas também está vinculada às ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Então, por que vale a pena a gente destacar e frisar? Porque são doenças que matam, gente. Infelizmente, são doenças que ficam ali marginalizadas, deixadas de lado, mas nisso a gente destaca um grande problemática. A gente tem HIV, AIDS, a gente tem hepatite B, que é uma doença que mata muito, atinge muitas pessoas e às vezes fica ali escondida, tem tanto destaque. E as outras mais voltadas para a parte ginecológica. Eu tenho gonorreia, eu tenho sífilis. Então, eu tenho inúmeras ISTs que poderiam estar sendo evitadas quando a gente fala de quê? De prática sexual correta, saudável, com métodos contraceptivos, com proteção adequada. É um assunto que deveria ser bem mais normalizado, ainda mais no século que a gente vive, né? Por conta que é um assunto importante, é algo de prevenção de saúde, de tudo. E ainda mais que temos que levar em conta que ter uma criança não é nada fácil. Não é nada Se uma fácil. pessoa já desenvolvida, que tem condições, não acha fácil, imagina um adolescente que não tem a base, muitas vezes vai ter o julgamento de outras pessoas. Então, era um assunto que deveria ser normalizado, porque a gente não tá com a intenção de falar sobre educação sexual. De alertar. A gente não tá com a intenção de estimular as pessoas a fazerem isso, mas sim de ter orientação, de cuidados, que para sua saúde, para o seu futuro, para tudo mais. Perfeito, perfeito. Porque a gente vê na gravidez da adolescência não só essa problemática biológica e física, como eu relacionei para vocês, né? A questão da hipertensão, pessoal na gravidez, mas a gente vê também todo o cenário social, todo o cenário que envolve essa adolescente, entendeu? Então é importantíssimo a gente estar realmente evitando essas situações de gravidez na adolescência. Por quê? Porque ela não vai envolver só ela, vai ter todo o entorno, vai ter toda a parte emocional, a parte psicológica, a parte como sociedade também envolvida. Pode ser que no meio familiar, essa adolescente ela não tenha muito essa conversa com a mãe, com o pai, de alertar sobre os riscos. Também deveria ser um assunto bem importante para ser tratado dentro do colégio da adolescente. E nesse sentido, a gente tem um ponto de apoio muito importante, que a gente tem um PSE, que é o Programa Saúde na Escola, em que a gente leva a saúde para dentro do ambiente escolar. Então, a gente realiza várias práticas durante todo o ano, e uma dessas temáticas, geralmente, trabalhar IST, gravidez na adolescência, métodos contraceptivos. Então, realmente, eu enxergo no PSE uma mola mestre para a gente estar trabalhando a saúde, e a saúde no ambiente escolar, a saúde com criança e com adolescentes. Então, eu creio que isso faz toda a diferença. A gente tem um PSE de qualidade, então a gente tem na nossa Secretaria de Saúde uma coordenação muito boa, e aqui eu destaco a ação da Claudiana. Lembrar sempre que quando a gente fala de saúde, a gente não fala de saúde de forma isolada, a gente fala de uma questão multi. Então, é multiprofissional, mas também é multissetorial. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com a saúde, com a educação, com a assistência social, e a gente vê que quanto mais a gente se integra, mais a gente consegue atingir os objetivos que a gente se propõe. Por quê? Porque não é só uma pessoa, não é só uma secretaria lutando por um objetivo. A gente vê o quê? Vê a secretaria e todo mundo se unindo em prol do bem maior. E nesse sentido a gente pode o quê? Em falar, em conversar sobre as adolescentes, sobre esse tema. E, assim, eu tenho percebido muito, assim, né? Justamente na rede social, né, que é onde as pessoas mais têm, que as pessoas estão normalizando muito essa questão da gravidez na adolescência, e achando estranho que pessoas que já em formação, já formadas, né, estabilizadas, vão ter crianças mais velhas. Tem se tornado um assunto, assim, muito normalizado que adolescentes terem crianças. E a gente também faz esse alerta, né, para tentar se parar de romantizar uma gravidez na adolescência. Sim. Vocês viram que eu citei várias problemáticas, né? Eu citei questão meio de saúde física. Eu vou ter a saúde emocional, psicológica dessa adolescente abalada. Ela está num ambiente que vai ser totalmente mudado.
Então, faz-se necessário a gente trabalhar assim e parar realmente de romantizar certas atitudes, certas postagens e falar sobre a seriedade do tema e da responsabilidade. A gente está falando de quê? De vidas. A mortalidade materna das adolescentes estão aí para reafirmar isso. O perigo que é você ter uma gestação num período inapropriado. Sim. Então, a gente reforça que esse tipo de publicidade não é positiva e que realmente não vai levar, além do engajamento forçado num tema que não é pertinente, pelo contrário, vai estar estimulando o que não deve ser estimulado. Assim, a gente agora vai para outro tema que, apesar dos conhecimentos, tem muita gente que não tem conhecimento dos métodos contraceptivos. E aí a gente queria que você trouxesse alguns pra gente, os mais eficazes, os necessários e tudo mais, como eles podem ser usados, porque muitas pessoas não conhecem isso. Falar para vocês que a Secretaria de Saúde disponibiliza de inúmeros métodos contraceptivos no nosso município. Então, mas sempre quando eu vou falar de métodos contraceptivos, a gente tem um método ouro, que é o quê? Camisinha. Tanto masculina como feminina. Por que é o método ouro? Que é aquilo que eu falei para vocês. Ela vai estar evitando tanto a gravidez, como principalmente vai estar evitando as ISTs. Sim. Então, eu vou ter um método que é gratuito, você recebe no AUBS, recebe nos postinhos, eles estão lá distribuídos, e que você vai estar evitando a gravidez desejada e vai estar se protegendo contra as ISTs. E aí, meninas, em relação a esses métodos contraceptivos, eu vou relacionar alguns dos vários que a gente disponibiliza no nosso município. A gente tem contraceptivos hormonais, tanto injetáveis quanto oral, que é os comprimidos, as pílulas, os injetáveis, que são mensais, trimestrais. A gente tem os preservativos que são ofertados também. A gente tem um serviço importantíssimo que foi implantado já na minha gestão, à frente da Secretaria de Saúde, que é a implantação do DIU, que é o dispositivo intrauterino, que também ele proporciona um método contraceptivo de longo tempo. Então, a mulher pode passar ali 4, 5 anos, dependendo do modelo que foi introduzido, protegida e evitando essa gravidez indesejada. Então, a gente mostra que existe método e que fácil acesso. E nisso aqui eu destaco para vocês que muitas vezes os adolescentes não sabem ou não são de acordo. A gente tem as normativas do Ministério da Saúde, as legislações vigentes, em que ele assegura o adolescente a ter acesso à consulta na UBS, atendimento, até mesmo desacompanhado. Então, a gente vê toda aquela questão do tabu, muitas vezes o jovem não quer chegar junto à família para falar, tem vergonha, tem receio, tem medo de julgamentos, mas nesse sentido ele pode estar procurando a orientação na UBS. Então, perguntar como é que o método funciona, perguntar como é que utiliza. Então, ele tem isso assegurado no nosso SUS, no nosso sistema de saúde, assegura isso aos nossos adolescentes. Então, procurar uma informação nunca é demais e sempre é importante. A gente trabalhar conhecimento, informação, sempre é válido. Sim, com certeza. E assim, a gente queria que falasse uma questão um pouco dos métodos hormonais e de barreira. Porque, querendo ou não, algumas pessoas têm dúvidas, por exemplo, que acreditam, por exemplo, que usar 2 camisinhas é mais eficaz, ou que usar 2 métodos hormonais se torna mais eficaz. Tem pessoas que têm, assim, essa dúvida. Eu queria saber se você pode falar um pouco Então, sobre quando a gente fala de preservativo em si, a gente fala dos métodos. Então, uma das práticas que a gente faz nas nossas palestras, nossos enfermeiros, médicos que atuam na atenção básica, é justamente o uso correto do preservativo, principalmente preservativo masculino. Lembrar que o preservativo masculino eu uso muito, não precisa 2 preservativos. Por quê? Porque o atrito entre 2 preservativos pode favorecer o rompimento de um e, em vez de você se proteger, você vai estar exposto. Então, a gente sempre, quando trabalha, a gente vai essas ações, a gente também trabalha como é o modo correto de utilizar esse método contraceptivo, como a gente enfatiza sempre. Sempre a gente vai dar prioridade, sempre a gente vai dar maior visibilidade ao uso da camisinha, justamente por isso, por ele ter essa dupla proteção. Sim, também tem a questão que também estão romantizando muito, o uso excessivo de pílulas no dia seguinte, né? A gente sabe que uma explosão de hormônios ali que não pode estar por hora também. Tem gente que toma um absurdo. Se eu não me engano, quantos que pode tomar no ano? 3 anos. 3 anos. 3 pílulas ao ano. E tem muita gente Por isso, a gente rebate, é muito pertinente vocês lembraram
que a pílula do dia seguinte é um uso de emergência. É uma situação em que o método que você utilizou falhou, a camisinha rompeu, você não estava fazendo o contraceptivo da forma correta, você ficou na dúvida entre alguma coisa. Então, vai ser uma coisa, não é uma coisa rotineira, é uma coisa extraordinária. É uma coisa de urgência. Acontecer aquele problema, você vai tentar reparar utilizando com ela. Por quê? Porque a gente tem toda essa questão que você falou, a questão hormonal dela é muito grande, então ela pode sim estar trazendo, seu uso contínuo em grande quantidade pode estar trazendo problemas para essa, principalmente para essa adolescente, está no período de formação. Então a gente realmente, a orientação de uso dela é realmente uma coisa excepcional, não deve ser a rotina. Sim. É uma bomba de hormônio, né? Então, aquilo pode trazer vários... É tanto que houve notícias de uma mulher que ela veio a falecer por conta do uso excessivo dessa pílula. Então, é 1000 vezes preferível você escolher um método para utilizar, né, do que você ficar fazendo esse uso corriqueiro que realmente não é. A dinâmica, a funcionalidade dela realmente não é essa. E também é importante lembrar que pessoas que tomam já o anticoncepcional e vão a tomar outro contraceptivo hormonal pode vir a ter... Eles podem se anular, digamos assim, né? Os contraceptivos em si, eles por si só, você deve conversar com o médico, escolher que realmente é o médico que vai prescrever qual o método que vai ser utilizado, mas eles por si só, eles trazem alguns riscos. É um medicamento, então todo e qualquer medicamento tem aqueles riscos e benefícios. Então a gente orienta sempre que seja uma conversa bem explicada, que vocês exponham bem ao profissional, como que é que vai escolher, pensem bem qual vai ser o método que vai ser escolhido, porque realmente não é só benefícios, tem sim alguns riscos que estão associados ao uso deles. Sim, achei até importante você comentar sobre isso, por conta que as pessoas comentam muito, tome isso, toma aquilo, só que cada pessoa tem o seu corpo. Sim. Falar disso. Tá, que a menina falando, né, que quer começar a tomar anticoncepcional e a amiga indica. Aí pode ser que o organismo dela não seja igual ao da amiga dela, pode agir de forma diferente. Então é bem importante, né? Passar no médico antes. Lembrar sempre que medicação é prescrição médica, então médicos são capacitados para poder sentar com você expor como é a sua vida, você expor seu interesse, a forma que quer tomar, e para juntos vocês chegarem num consenso qual é o método mais viável. Então não faça o uso de automedicação, que isso também não é saudável. Até porque no TikTok tem muita gente que vai na onda do TikTok, porque se tornou uma rede social muito influenciável. E aí é pessoa dizendo, tal remédio faz isso, te engorda, te emagrece. Só que isso vai do organismo da pessoa, do remédio, como ele funciona. E a gente faz realmente esse alerta, né, que não façam uso de automedicação. Sim, então isso não é recomendável. Outra pergunta aqui. Como abordar o tema da sexualidade e contracepção com os adolescentes? Então, aquilo que eu falei para vocês, né? A gente já tem no nosso calendário, na nossa agenda de ações, essas ações do PSE, o Programa de Saúde da Escola, em que a equipe de saúde se direciona para o ambiente escolar e geralmente faz essa explicação, essa exposição, né? Olha, os métodos são esses, como usa são esses, porque a gente tem o método comportamental, a gente tem método de barreira, a gente tem esse método hormonal, então os métodos são inúmeros, então nós como profissionais da saúde explicamos como cada um funciona, né? A funcionalidade é essa e sempre alertando, né? Para sempre ter essa conversa com o médico antes de escolherem aquilo que vão utilizar, né? E também a gente reforçando sempre o uso do preservativo em todo e qualquer tipo de relação sexual. Também, que eu acho que muita adolescente não sabe, é que você falou, né? Que a UBS oferece essas consultas, passa no médico, eles dão métodos contraceptivos, que muita gente acho que não sabia, né, disso. É importante vocês terem receio de comentar com a mãe. E aí também vem essa questão social também envolvida, né? Muitas vezes algumas famílias têm uma restrição maior, então não vai ter sequer aquele orçamento no final do mês que possa destinar 30, 40, 50, 100 reais para o método contraceptivo, e naquele diálogo com o médico a gente oferta muito método contraceptivo na UBS, de forma gratuita, o SUS fornece, então é importante, eu acho que a casa da gente, a UBS chega a ser a segunda casa da gente. Também eu acho que seria muito interessante, não da UBS exatamente, mas eu acho que seria interessante uma colaboração das pessoas com os pais, né? Assim, uma reunião de pais nas escolas, alguma coisa muito interessante,
por conta que algumas pessoas, adolescentes, têm medo disso, porque crescem com aquele medo de procurar esse conhecimento, porque dizem que é aquilo e aquilo, e aí não dá certo. Mas eu acho muito interessante também se os próprios pais tomassem a atitude de, poxa, é meu filho, eu vou orientar ele, né? Tipo, de ter Não, é essa, interessante. Eu essa acho que cada noção. vez mais, se a gente for fazer uma reflexão, ver como era antes e com Sim. os dias atuais, a gente vê que a nossa sociedade está mudando muito esse entendimento, essa concepção de sexualidade. Então, a gente espera que seja um assunto menos banal, um assunto mais frequente, um assunto que não esteja ali de lado, ou que feche-se os olhos, justamente por quê? Porque vai ser a forma que a gente vai estar conseguindo proteger nossas crianças, nossos adolescentes dessa imagem, desses problemas, né? Então, realmente, a gente, como um profissional de saúde, a gente acredita e a gente aos poucos vai percebendo que vai mudando essa dinâmica. E a gente se junta, a gente se deixa à disposição dos ambientes escolares também para, se necessário for, a gente fazer também esse diálogo. A gente já tem uma comunicação muito boa com o pessoal da educação. Então a gente entende que isso aí com certeza vai ser uma realidade. Em alguns colégios já é realidade, vai ser uma realidade bem mais corriqueira, bem mais rotineira. Aqui. Quais são as consequências emocionais e sociais da gravidez na adolescência? A gente tem inúmeras, né? Quando eu falo uma gravidez de adolescência, quase que 100% dessas adolescentes estão o quê? No ambiente escolar. Então, uma das primeiras coisas que são prejudicadas vai ser justamente o quê? O estudo da educação. Porque ela vai ter consultas, ela vai ter mal-estar. Ela muitas vezes abandona por não conseguir mesmo se identificar com a nova realidade. Às vezes tem a questão do preconceito no ambiente escolar. A fulana engravidou e tal, já deixa ali de lado, que muitas vezes essas adolescentes não é acolhida. E quando eu falo nessa questão emocional e social, eu tenho uma frase muito forte de impacto, mas que ela é verdadeira. A gravidez na adolescência é feminina. É. Por Sim. quê? Porque entre 70% e 80% dos companheiros dessa adolescente que engravidou, ele depois de descobrir que a namorada com ele está grávida, termina, abandona, larga. Então, você vai se encontrar num período de alteração hormonal, de alteração social e que você ainda vai se encontrar o quê? Sozinha. E, às vezes, até mesmo a própria família vira as costas. Tem aquele preconceito, renega ali, não quis, não... Apesar dela não ter conversado contigo, mas ela não vai te querer grávida. Apesar dela não ter te explicado como é que faz uso médico contraceptivo, ter te orientado da problemática, mas ela não vai te querer grávida. Então, aí pior ainda mais, por quê? Porque você vai estar abandonada, você vai estar sozinha. Então, para você ver, né, como o problema, como envolve tanta esfera, né? Eu vou ter a parte física, a parte emocional, a parte social. Então, realmente é uma problemática muito grande e que deve sim ser conversado. Sim, é responsabilidade demais. Você parou de ser criada para começar a criar. E sabe o que? Você não passou todas as etapas. Você pulou etapas. Porque o que a gente entende no desenvolver? Eu tenho um adolescente, eu estou estudando, eu quero fazer uma formação, eu quero passar no vestibular, eu quero fazer um curso, eu quero trabalhar, eu quero ter minha estabilidade financeira, social, eu vou formar minha família. Geralmente, as ordens dos fatores, a visão geral é essa. Mas ali no estudar, tu já parou. Por quê? Porque agora tu tem que cuidar da criança. Porque muitas vezes a tua mãe não vai te ajudar. E aí a gente vem um cenário também muito importante que vale destacar, é o quê? Geralmente, mães adolescentes são filhas de mães adolescentes também, de pais adolescentes. Então é meio que vira aquele ciclo vicioso. Aí a tua mãe já não é tão experiente para poder cuidar de você e mais um neto. Às vezes ela não tem já a estabilidade financeira necessária para cuidar de você e mais um neto. E como é que você vai conseguir cuidar de uma criança e trabalhar para poder prover esta criança? Porque por mais que às vezes o pai te acompanhe, mas ele também vai estar na mesma situação, que geralmente vai ser o mesmo um jovem também, vai ser da sua idade. De praxe acontece isso, né? A mesma idade, ele vai estar na mesma situação que você. Então, ele também não vai fornecer. E quando ele fornece, as pensões de rotina não suprem as necessidades de uma criança. Criança é alimentação, é vestuário, é remédio, é saúde, é tudo. Então, valores, e é o básico. E não tem como você protelar e colocar, não, eu vou fazer essa meta
mês que vem, ano que vem, não, é o dia a dia. Eu acho Então, é tocando mesmo nessa ferida que a gente pensa em sensibilizar mesmo, em falar da problemática, para por quê? Para conscientizar e evitar. Até porque na questão dos estudos. Não, os estudos é algo muito importante, é necessário. Ninguém tipo, consegue realmente se estabilizar, ter assim, aquilo que realmente deseja, sem um estudo, sem um conhecimento. E quando a gente vê isso, a gente vê as mães, as meninas parando de estudar, mas isso não acontece com os meninos, né? Eles continuam estudando, eles continuam vivendo a vida deles, não tem ninguém Segue a que vida? não é Não. que Por isso que eu refaço. A gravidez na adolescência é na feminina. verdade faz o contrário, o pessoal faz elogiar, E aí, agora paizão, paizão. E aí na entendeu? menina é só assim, meu Deus, isso é uma decepção, isso não podia ter acontecido, seu Decide, mundo nossa. acabou. Então, muitas das vezes também eles nem têm casa própria, né? Moram os pais Sim, têm que aumentar a casa, comprar mais coisas. E se preparar para receber uma criança que não estava planejada. Não sabe, Você vê no zero, mas a criança. E nisso aí eu faço mais um destaque importante, que eu não sei se vocês vão perguntar novamente. E você, adolescente, que descobriu que está grávida, é iniciar o pré-natal. Já aconteceu, já ocorreu, não tem como se reverter, então não adianta esconder da mãe, esconder do pai, porque uma hora vai vir à tona e você tem que iniciar o mais precocemente possível o seu pré-natal. Por quê? Porque você tem que cuidar de você e do seu filho. Então a gente também faz esse alerta, porque nesse embrólio todo de emoções, de medos, de receios, muitas dessas jovens optam por quê? Dessas crianças, adolescentes, esconder que estão grávidas. Sim. E não esconder que elas estão grávidas, elas também estão comprometendo a saúde do seu filho, pois não vão ter um pré-natal de qualidade. As consultas pré-natais, que são tão importantes para a gente acompanhar o bebê, ter um parto necessário, um parto com cuidados e qualidade. É mais uma gravidez de risco, né? Sim, porque em sua grande maioria, gravidez na adolescente, principalmente aquelas que menores de 13 anos, elas são de alto risco. sim. Como os pais podem apoiar seus filhos adolescentes na prevenção da gravidez? Eu falo isso da minha visão como mãe. Aqui eu fujo um pouco da profissional de saúde. Mas eu acho que o diálogo, a conversa é importante. Muitas vezes, é porque é seu filho, passa mais tempo no dia a dia com você. Então, a gente tem que começar a tirar um pouco daquela utopia, daquela questão. Ai, foi a cegonha que veio. Pô. Lógico, eu não estou falando de falar sobre sexualidade, eu digo minha experiência própria, com uma criança de 2, 3, 4 anos. Mas no período mesmo do adolescer, né? Então, do adolescente a gente já acaba, já tem entendimento, ela já estuda no ambiente escolar a parte da fisiologia humana, como é que o corpo funciona, os sistemas. Então, ela já tem noção. Ele já tem noção de como é o funcionamento do nosso corpo, as mudanças corporais já estão ocorrendo. Então, eu acho que o diálogo é a ponte de tudo. Você tem um bom vínculo com seu filho, você tem uma comunicação clara, assertiva com seu filho, com certeza vai fazer uma diferença enorme nas condutas de vida dele. Certeza. Eu acho que esse diálogo, como você disse, é algo muito importante, muito fundamental para a pessoa se sentir segura no caso. E assim, quando a gente aborda educação sexual, a gente não fala necessariamente do ato sexual, mas a gente também fala do corpo da pessoa. Tipo, então eu acho muito necessário que mães, assim, principalmente em questões de meninas, ensinem sobre menstruação, porque também é um assunto muito ainda fechado para as pessoas, tabu muito grande. É um conhecimento necessário para a pessoa entender o corpo dela, para ela entender que, tipo, aquilo, assim, sexualidade, o ato sexual, ele não é um problema, ele não é uma coisa de outro mundo, é uma coisa natural, as pessoas fazem, mas é necessário ensinar que aquilo vai acontecer, mas se acontecer, tipo, se você puder evitar um pouco, não sei o quê, evite. Mas se Tudo tem acontecer, etapas, tudo tem os momentos. sim, porque assim, às vezes a gente chega assim, não faz. Aí a pessoa quer fazer, né? Tipo assim, meu Deus, por quê? Por que eu não posso? Aí cria aquela curiosidade. Isso aí já é inerente do ser humano, né? Aquilo que é proibido, quer burlar, se atenta. Mais, entende? É verdade. Então, tipo, esse diálogo promove também essa questão de, tipo, de não achar necessário. É tanto que eu vejo muito, tipo assim, mães, filhos de pais liberais, né, assim, eles não têm essa curiosidade, essa necessidade de estar provando para o mundo que eles são adolescentes, que eles são adultos, que eles são crescidos. Enquanto pessoas que são proibidas Mais privativas. já têm essa necessidade de estar saindo, de estar bebendo, de estar
conhecer Plano, tudo aquilo né? que o pessoal fala assim, não faz. Então, esse diálogo traz uma necessidade muito grande. Sim, até porque é sua fonte de apoio. É a questão da confiança. Você tem com quem contar, com quem confiar, com quem tirar suas dúvidas. Porque muitas vezes você, como pai e mãe, talvez não ensina, mas o mundo vai ensinar. E muitas vezes o mundo vai ensinar e da forma errada, da forma que você não queria que seu filho aprendesse. Então a gente faz reflexão, até mesmo com a gente. Hoje em dia é raro, né, a gente ver assim alguma pessoa que conversa abertamente com os pais com determinados assuntos, principalmente sobre esse daqui, né? Porque, tipo, tem vergonha, tem aquele receio da mãe, do pai brigar, reclamar que tá errado. Então acaba, como você falou, né? O mundo ensina, mas de uma forma pior, que era mais fácil você chegar para a sua filha, olha, filha, vamos te oferecer isso, você vai estar disposta a fazer isso, aquilo, mas vai na sua consciência, você conversa, tem aquele diálogo. E acima de tudo, expõe os riscos. Expor os riscos é importante. Porque você está no momento de fazer formação de juízo de valor. Então você já vai começar a saber o que é o certo e o que é o errado. Os riscos de eu tomar uma decisão errada são esses. E aí, vale a pena eu pagar por esse risco? Aí já vai justamente fazendo esse senso crítico com esse jovem, com esse adolescente. E vai formar uma pessoa com caráter forte. Quais são os direitos e responsabilidades dos adolescentes grávidas? As adolescentes grávidas têm todos os direitos, né, da mulher em idade normal, grávida, né? E aí a gente reforça um pouco mais a questão da proteção. A gente faz tenta manter aquela rede de apoio mais formal, que é para poder assegurar ainda mais essa criança. A gente, nesse caso aí, como tem que ter responsáveis, alguns procedimentos tem que ter um responsável legal, em idade legal. Realmente a gente convoca a família para estar participando desses momentos, lógico, com autorização também da adolescente, né? Mas muitas vezes, quando chega nesse período aqui, elas já chamam o responsável para estar acompanhando junto a alguns momentos. Isso já não é uma coisa que é muito distante, mas a gente reforça que a gente tem assegurado para essa adolescente o acolhimento e o atendimento. É muito importante, né? A mãe e o pai, nesse momento, aceitar, não negar, porque você é adolescente, você é engravida, você tá numa fase de negação, porque, poxa, né? Para o estudo, a vida social e tudo mais. Tem que dar atenção para uma criança. E é muito importante ela ter essa rede de apoio dentro de casa. Até porque ela não deixa de ser uma criança. Sim. E por não deixar de ser uma criança ou adolescente, ela tem que ter o quê? Um responsável. Alguém tem que se responsabilizar por ela, entendeu? Então a gente enfatiza muito isso. Nesses casos de gravidez e adolescência, a gente também vê muita questão do abandono, não só da mãe, mas da criança, né? Também. A mãe abandona mesmo. Deixa ali e aí fica com a da avó. A avó cria, a avó cuida. Por quê? Porque ela quebrou o ciclo dela. Então, depois dela dar a luz, depois da criança nascer, ela vai querer o quê? Vai querer voltar a sair com os amigos e tal e tal. Mas alguém tem que ficar responsável por essa criança, entendeu? Então, a gente também vê a questão de abandono e maus tratos também que são recorrentes. Sim. De aborto também, né? Justamente por isso, porque o aborto também não está presente, por quê? Porque o corpo não está preparado. Então, toda e qualquer gestação já tem um risco de abortamento até a 12ª semana, que a gente chama o primeiro trimestre. Sim. Na gravidez na adolescência, é mais enfático ocorrer. Isso sem contar na questão de como não tem, normalmente em alguns casos não tem esse amparo da família, tem umas vezes que elas próprias tentam, começam a tomar remédio, começam a tentar de alguma maneira abortar. E aí a gente faz esse apelo, a gente faz essa orientação, que não façam por conta de que o risco de mortalidade materna é enorme nesses abortos autoprovocados, sem os cuidados necessários. Então, realmente, além de ser, claro, um crime, né? Nossa legislação prevê isso ainda. Por mais que as discussões estejam a largo espaço, mas a gente também vê isso. Mas a maior problemática é o quê? É o risco que essa adolescente, essa criança corre de vir a óbito, porque a gente vê uma letalidade muito grande do aborto autoprovocado, as infecções que ocorrem desse aborto, sangramento, hemorragias. Então, realmente é um quadro muito delicado. A gente orienta para as adolescentes que não procurem fazer esse tipo de procedimento, pois a vida dela, não só do bebê, mas a vida dela está em risco também. Pode vir a causar infecções, né? Também. Ela pode, se a criança vier a morrer, ela pode não conseguir expulsar se ela não tiver... É um dos principais fatores de mortalidade materna na adolescência, o aborto autoprovocado. Também tem a questão do aborto espontâneo, né? Que você não sabe que tá grávida e faz alguma coisa que não pode.
E aí vai perder o bebê também é um risco muito grande, né? Correr, mas isso por ser fisiológico, o próprio corpo vai expulsar, mas também é risco, a gente pede, orienta que procure o serviço de saúde também, nesse sentido. Como evitar a pressão social e o estigma associado à gravidez na adolescência? Aí vai da questão do fortalecer e também vai da questão da rede de apoio, né? E também é necessário ter uma rede de apoio, por isso que a gente enfatiza que o ambiente escolar seja um ambiente acolhedor, a questão do bullying, do comentário, seja realmente extinto esse ambiente. A gente enfatiza a importância da família estar apoiando essa adolescente também, vai ser a rede de apoio dela. E como eu falei, já engravidou, o que a gente pode fazer a partir da frente é o quê? Acolher, fazer um pré-natal de qualidade e dar a assistência necessária. Não ter mais outra coisa que a gente possa estar fazendo, de forma, e principalmente de forma negativa. Realmente é acolher essa gestante, chamar para aquilo, cuidar mesmo como ela deve ser cuidada. Tipo assim, não queria que acontecesse, né? Mas já que aconteceu, é acolher, cuidar, O renegar, o não querer ver, a reversão não vai resolver a problemática. Sim. Pelo contrário, se não cuidar, pode aumentar. Agora vamos para perguntinhas no Instagram que interagiram com a gente lá. Legal. Vou começar aqui. Até quantos anos é considerado gravidez na adolescência? Geralmente, para o Ministério da Saúde, ele entende até 20 anos como gravidez na adolescência. Não, Por isso, às vezes, a gente se choca um pouco com os índices. Ai, mas o município tal tá com 10, 18, 20% de gravidez na adolescência. Mas é porque, por meio do Ministério da Saúde, ele entende que 10 a 20 anos é gravidez na adolescência. E muitas vezes a mulher com 20, 18, 19, 20 anos é uma mulher que trabalha, já tem sua família gerada, já tem juízo de valor e ela mesma optou, escolheu por ter o seu filho. Mas ele entende como sendo uma gravidez na adolescência. Uma gravidez na adolescência também interfere na vida da família? Acho que foi aquilo que a gente conferiu, né? Conversando durante toda a noite aqui, né? Muitas vezes a família tem planos, né? Vislumbra a filha com uma conduta assim, um caminhar, uma trajetória dessa forma. Então, meio que abala aquele todo o entorno, né? Não é uma problemática que fica só restrita a esse adolescente. A família toda meio que se envolve nesse cenário. Esse meio, né? O que a escola deve fazer caso o adolescente opte pela evasão escolar devido à gravidez? E a gente reforça, né, que por mais que esteja grávida, mas gravidez em si não é doença, né, é fisiológica, é biológico. Nós, seres humanos, nascemos para isso, né? Para reproduzir, para procriar. Então, por ser algo fisiológico, apesar de que uma gravidez na adolescência ter seu risco, ter seus problemas, mas a gente orienta sempre que enquanto aquela jovem puder conciliar os estudos, ela deve, até porque daqui uns dias o filho é a responsabilidade dela, ela tem que ter aquela base educacional para até mesmo para poder orientar os filhos dela. Então, a gente sempre vê que as escolas cada vez mais propõem um ambiente acolhedor para essa gestante e que isso seja realmente algo efetivo para a gente diminuir mesmo, porque, se eu não me engano, nos últimos estudos que eu estava vendo, algo de 70% dessas gestantes adolescentes, elas abandonam o ambiente escolar. Então, você vê que é uma taxa muito grande, muito alta. E aí, eu realmente, eu vou fugir um pouco da minha barreira da saúde, mas eu creio que a parte da educação também está fazendo toda uma articulação, tudo pensado nisso, para poder tentar manter o máximo possível e facilitar a vida dessa estudante, né? É o que deve ser realizado. Aí vem mais uma vez a questão do apoio familiar. Sim, então, necessário. Um adolescente não consegue manter um estudo completamente sozinho, sem um apoio, sem uma família, sem uma base. Com certeza. A rede de apoio é muito importante. Muito importante. A gravidez na adolescência impacta negativamente o futuro da criança? De certo modo, tem os riscos aumentados para essa criança nascer com algum problema. Aquilo que eu falei para vocês, geralmente vai ser um prematuro, ele pode ter problema pulmonar, pode ser uma criança de baixo peso. E algumas alterações, a gente vê que os estudos já relacionam algumas malformações pelo fato da gravidez ter nesse período da adolescência. Mas, fazendo um pré-natal de qualidade, fazendo os acompanhamentos necessários, a gente tem a tendência de ter um parto saudável, né? Daquela forma que for mais viável para a mulher também, respeitando as condições dela, as condições corporais, as condições de saúde. As equipes médicas de saúde, elas avaliam essa gestante no momento desse parto, né? Para poder realmente ver o que é mais viável, mais seguro e mais saudável.
E assim, não para esse lado da saúde, mas na questão mesmo emocional ou futura social da criança, eu acho que também vai depender muito, novamente, da família e da mãe, né? De como vai ser lidado com aquilo, de como vão lidar com essa criança. Então, eu acho que pode gerar um trauma, dependendo da maneira que essa criança for abordada, porque às vezes a mãe pode ter uma depressão pós-parto, Sim, isso pode é querer comum. renegar essa criança, ai, tu é o culpado do meu sofrimento. Então, Isso. depende muito A gente vê também essa questão do dos maus familiar. tratos, os índices de maus tratos da criança, quando a mãe é adolescente, eles também não são pequenos, eles são bem mais perceptíveis justamente por isso, né? Aquela negação de, aquela não aceitação e, como você falou, muitas vezes culpar. E aí a gente sempre trabalha essa questão psicológica e emocional também dessa gestante, dessa adolescente, para estar acolhendo também o seu bebê, o seu filho, tá recebendo ele, ver que a criança também realmente não tem culpa. Então, o que a gente tem como fazer como mãe é cuidar. E assim, eu queria falar um negócio que, apesar de ser um assunto que vem se normalizando, que não deveria, né, uma criança, um adolescente ter um bebê, mas eu gostaria de enfatizar que essas adolescentes que têm essas crianças, né, que se permitem, são pessoas muito fortes, porque com Sim, certeza não é algo fácil, eu gostaria não muito é. de enfatizar isso. São mulheres, são adolescentes muito fortes e corajosas, porque não é fácil trazer uma vida, uma luz ao mundo. Eu digo isso pela experiência própria, né? Ser mãe é algo que toma muito da gente, é algo extremamente prazeroso, é algo que nos completa, é algo lindo. Eu me reconheço como mãe e uma dos maiores bens, pode-se dizer, que eu tenho é meu filho, minha filha, né? Mas é algo que também exige muita gente, porque a gente não quer criar o filho da gente de qualquer jeito, a gente quer proporcionar aquilo que a entende como seja melhor, a gente quer dar educação, que a gente quer dar orientação, a gente quer dar senso crítico, a gente quer dar responsabilidade. Então isso puxa muito da gente. Então realmente é aquele de pular etapas. Infelizmente, não era para ocorrer. A questão era se desenvolver até no momento dela ser mãe. Mas, pelo fato de ter pulado algumas etapas, a gente percebe esse amadurecimento muitas vezes mais rápido e reconhece a força que nós mulheres temos, até mesmo nessas adversidades, nesses momentos adversos. Então, realmente, a gente incentivar ao cuidar, ao maternar, como deve ser feito, e dar essa rede de apoio em todos os setores possíveis para essa jovem, para essa mãe, para essa adolescente, criar da melhor forma possível o seu filho. E assim, comentando aqui já de um caso próprio da minha família, que não poderia deixar de falar, que é a minha mãe teve um filho cedo, e eu gosto de dizer muito, porque eu tenho orgulho, muito orgulho da minha mãe. É uma pessoa muito forte, graças a Deus ela teve uma ótima rede de apoio. E assim, não é fácil. Ela teve que deixar muita coisa. A pressão era maior para ela das coisas que comentam comigo, né? Eu não fui a primeira. Então, eu não poderia deixar de comentar isso que, apesar da normalização disso e das dificuldades, eu não poderia deixar de comentar que eu tenho muito orgulho dela, porque foi uma dificuldade muito grande, foi uma coisa que ela não esperava, nem a família, mas ela teve muito uma rede de apoio dos meus avós. E, enfim, só queria comentar, porque eu tenho muito orgulho dela. Mas você viu que você várias vezes enfatizou o quê? Que foi algo difícil. Sim, É muito. algo difícil. Então, a gente enfatiza que não é fácil. Então, se a gente, tudo na vida da gente tem que ter um tempo, e aí a gente aconselha que esperem realmente o momento necessário, porque não é fácil a carga de ser mãe. Então, daquela pergunta, eu tenho estabilidade financeira, eu tenho minha casa própria, eu vou ter tempo pra cuidar dessa criança. Mas às vezes vem a adolescência, né? Aí é um choque de realidade, assim, né? Tu vai Você vai mudar ter que abrir mão de muita tudo coisa. aquilo que tu planeja pra tua vida, meio que vai dar uma mudada. E por mais que você esteja aquele esforço, por mais que você tenha aquele apoio, mas você tem que. Não tem. Agora Você você tem não que. planeja a sua vida baseada em você. Você planeja a sua vida baseada em Você você ir e no no seu seu filho, Então, entendeu? Muda toda a dinâmica. o tempo vai estar bom, tem as roupas, tem então, tipo, tudo. Será que dá certo eu levar pra lá? Será que eu vou Ela me querer quer. lá com essa criança? Então, tem Não toda é essa mudança no meio social pra mãe. verdade, com certeza, meninas. Tem mais pergunta Não, tem não. no negocinho? A gente vai estar encerrando aqui, já deu o horário. A gente queria agradecer todo mundo que interagiu no Instagram, todo mundo que está participando da live. Nosso muito obrigado. E principalmente a nossa secretária de saúde, Ana Bela, muito obrigada por aceitar nosso convite, por ter tirado esse tempo para estar aqui tirando dúvidas da gente, do pessoal. Obrigada aqui por vir.
será sempre bem-vinda, viu? Eu que agradeço mais uma vez o convite, dizer que nós, à frente da Secretaria de Saúde, estamos à disposição para conversar, para dialogar, para executar ações voltadas não só para esse tema, mas todo e qualquer tema pertinente à saúde do nosso município, à saúde da nossa população. Então, mais uma vez, quero parabenizar todos vocês, todos os envolvidos por um momento como este, que é importantíssimo a gente falar de saúde e falar de saúde de forma clara, de forma que a gente consiga atingir, né, o máximo de pessoas possíveis. E nesse momento aqui, um público-alvo muito interessante, que são os jovens, os adolescentes. Então, eu sempre fico muito feliz de participar com momentos como esse e, mais uma vez, reitero que estamos à disposição. E eu gostaria de enfatizar que a gente tem uma diversidade de fontes de conhecimento, então, por favor, procurem essas suas fontes de conhecimento. Vocês têm a internet, claramente, não vou confiar em tudo que vocês veem. Vai dar tudo de livro. Verdade. E, a princípio, se você tiver acesso, a gente tem o SUS, nosso É o centro. BS, né, que ela falou. Sim, então procurem o conhecimento de vocês, de métodos contraceptivos, tudo, porque está à disposição de vocês, a qualquer um que tenha acesso, qualquer pessoa pode ir lá. Então procurem ter esse conhecimento, porque educação sexual não é um problema, é um conhecimento para vocês e uma coisa maravilhosa para vocês. Pra gente, né? Com certeza. Obrigada. Pode. Boa noite.